Por exemplo, a mãe não quer saber do filho e abandona o filho e o pai fala, não, então vou ficar com a guarda, ou ele fica com a guarda por algum motivo. Essa mulher tem que pagar a pensão pra Também ele. tem que pagar a pensão. E como é que faz pra conseguir isso? Então, a gente começou a falar, né? Então, o primeiro ponto é a necessidade. O segundo ponto é a possibilidade e proporcionalidade. Então, vamos colocar, você tem um filho que gasta lá, vamos fazer uma conta baixa aí pra ficar fácil o pessoal entender. A criança gasta ali 3 mil reais. Você tem uma mãe que ganha 5 mil reais, um pai que ganha 10 mil reais. Óbvio que esse pai vai ter que pagar mais do que essa mãe. Então, se você fizer a proporção, esse pai vai pagar 2 mil reais de pensão e a mãe 1.000, porque ele tem mais condições de pagar. Então, tudo isso tem que ser analisado num processo. A necessidade, a possibilidade e a proporcionalidade. Muitas vezes você pega casos que a mulher não trabalhava. E ela não tem como pagar. Como que ela vai pagar? Ela não trabalha, não tem como. Né? É óbvio, se o pai provar que ela não trabalha, porque ela não quer trabalhar, porque ela está se negando, aí o juiz vai dar um prazo para que essa mulher determine, né, tome conta da sua vida, dê um direcionamento e tudo mais. Mas assim, aí acaba sobrecarregando um outro lado. E vice-versa. Sim. Né? E vice-versa. O que não pode é essa criança passar a necessidade porque ela tem que comer. Agora, quando a gente vai falar sobre cálculo do valor de pensão, e vamos supor, o pai ou a mãe, quem tá pagando a pensão, vai falar que tem uma renda X, mas as redes sociais mostram outra renda. Como é que funciona isso? Então, aí são as provas que você tem que fazer. Isso, né? pode ser levado em conta hoje? Deve. Hoje é o que a gente tem, é o meio mais fácil que a gente tem de provar a possibilidade daquela pessoa. Porque a pessoa não tem nada no nome dela. Mas aí ganha 5 mil por mês e viaja todo mês. Mas aí nesse caso... Tá todo mês em Miami, Orlando. Vai tem alguma coisa Portugal, errada. Né? Anda vai BMW, Mercedes. Mas ganha 5 mil reais. Mas ganha 5 mil reais. Então você consegue comprovar. E aí você inverte o ônus da prova. Porque é essa pessoa que vai ter que mostrar por que ela está postando que ela está nesses lugares se ela ganha só isso. Ah, não, eu ganho porque eu trabalho numa empresa que banca pra mim, pra eu estar lá pra fazer uma reportagem, por exemplo. Prova. Então ele que vai ter que provar. Agora, mas nesse caso, funciona só pro autônomo? Porque o autônomo, ele vai colocar o quanto ele quiser que ele ganha. E o CLT não, o CLT tem prova, né? Sim, tem prova. O problema é que a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, muitas empresas acabam não colocando todos os valores. Fazendo aquele acordinho, né? A que a pessoa... De qualquer forma... Comissões, paga por fora, De qualquer enfim. forma, o cálculo é 30%. Ainda é 30% ou não? Mudou isso? Não existe. Não tem mais. Nunca existiu 30%. Porque sempre se falava muito isso, então, né? a gente fala isso porque a jurisprudência, que é uma soma de decisões, acabou entendendo que 1/3 do valor do que a pessoa ganha, normalmente é o que é o custo de um filho, dos filhos. Né? Mas não existe na lei. Na lei, se você for procurar, não existe. Não existe um valor determinado. Você tem que saber a necessidade. Óbvio que a necessidade dos seus filhos vai ter que acompanhar o padrão de vida que você tem. Né? Não adianta você ter um padrão de vida pequeno e querer bancar um padrão de vida alto, porque a outra parte tem um padrão de vida diferente. O mesmo é válido quando a pessoa tinha um padrão de vida X casado e divorciado vai ter outro padrão. Então, por exemplo, a filha estudava numa escola que custava 4 mil reais. Divorciou... A criança vai ter que mudar de escola, porque as condições financeiras mudaram. Então, depende, porque as condições financeiras não mudam por conta do divórcio. Né? O pai vai continuar. Se ele continua tendo o mesmo emprego, ele vai continuar podendo pagar. Porém, você vai ter um custo maior de vida ali. E aí você vai ter que optar. Você vai manter essa criança numa escola de 4 mil reais, a mulher vai ter que achar um jeito de poder ajudar de alguma forma. Porque senão ele vai ter uma casa a mais para bancar, uma contas a mais para se manter. Então, é muito caso a caso, por isso que não existe uma receita.